Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com um episódio novo da nossa saga na busca do top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá, vamos ver se conseguimos aproximar um pouco mais ali da faixa dos 2.700, onde está o mestre internacional Diego de Berardino, né? Então, vindo aqui para nossa classificação do Brasil, nesse momento, o Diego está ali com 2.701. E estamos ali com 2.663. Vamos ver se eu consigo aproximar mais nesse episódio de hoje. Eu vou colocar para jogar aqui já vou lançar um desafio. Deixa eu ver, eu tenho só que aumentar a variação para encontrar um oponente. E desafio lançado, estamos buscando aqui um adversário para começar esse episódio de hoje. Últimos episódios, joguei um xadrezinho muito mais posicional, muito mais tranquilo e vem dando certo. Então, vamos tentar manter essa mesma abordagem, né? Não é sempre que dá para jogar um xadrezinho tranquilo. Às vezes a posição ela exige que jogue de outra forma, mas vem dando certo jogar desse jeito. Vamos lá, ó. Primeira partida, caramba, eu peguei um cara de 2.300. Eu coloquei a variação errada. Eu vou colocar a variação de 400 pontos, porque eu não ganho nada do cara. Vamos colocar a variação de 200 pontos. É melhor colocar 200 pontos e esperar um pouco mais. Senão, né, eu tava ali que eu ganhava 2 pontos na partida. Vamos esperar um pouquinho mais. Lancei de novo um desafio, agora 200 pontos para baixo, que é o padrão que eu sempre coloco, né? Porque aí o cara tem que ter pelo menos 2.460. Aí, pelo menos tá um pouquinho mais próximo, né? Bom, vamos lá, vamos aguardar aqui um tempo, vamos ver se aparece alguém nessa faixa de rating. Então vamos lá, temos aí um adversário, vamos ver, ele tem a conta desde 2023. Vamos jogar com o cavalo F6. De repente levando para as posições uma Índia do rei, que ele começou jogando com inglesa, mas se ele jogar com E4 pode virar uma Índia do rei. Ele fianquetou o bispo, ainda querendo jogar as posições típicas de inglesa. Só que agora virou uma variante do fianqueto da defesa Índia do rei. Vamos lá, vou jogar com o cavalo de BD7 e E5. Bom, tem várias formas de jogar essa posição. Uma que é interessante é jogar tomando e torre 8, é a forma mais clássica até de se jogar essa variante, né? Desde ali de Zurich 53, né? O famoso torneio de candidatos. O pessoal joga dessa forma. Tem outras formas também de jogar hoje em dia, mas essa aqui é uma forma bem interessante de jogar a posição. Bom, eu acabo ficando com um peão um pouco fraco, né? Que é esse peão aqui de D6. No entanto, o meu bispo é muito forte, as peças estão bem colocadas pressionando o peão de E4. Então eu tento compensar essa debilidade na minha estrutura com um bom jogo de peças, né? As peças bem colocadas ali. Bom, ele está querendo jogar ali com B4, talvez. Eu vou trazer esse cavalo para D7. Uma ideia é sempre jogar um dama A5, mas eu não gostei muito de B4, peão toma, dama B4 por conta de cavalo A2. E aí minha dama tá ficando meio esquisita por ali, por isso que eu não joguei esse lance. Bom, agora ele fez a... ele trocou. Posso jogar um cavalo E5, será? Cavalo E5 com essa ideia de entrar em D3. Bom, é um meio estranho. Cavalo A6 com a ideia de cavalo B4. E se B4 joga o cavalo E5. Bom, algumas dúvidas aqui sobre como jogar nessa posição. Deixa eu só encontrar o caminho certo. Tentar encontrar o caminho certo para não ficar numa posição inferior.
Eu acredito que isso aqui pode ser um lance, cavalo A6 com a ideia de cavalo B4. Além disso, eu tenho uma ideia meio estranha, né? De jogar um C5, que dá várias casas, né? Cavalo toma, torre toma, C5. Cavalo toma, torre toma, C5. Se agora volta essa torre, eu tomo em D4 dando um garfo, né? O que ele vai jogar? Cavalo toma, toma, C5. Sinceramente, eu não sei o que ele vai jogar ainda contra cavalo toma em C5, cavalo B4, torre toma, C5. Hum. Vamos lá, eu vou tomar em B4, jogar o C5, o garfo, que essa era a minha ideia. Já tá aqui as duas peças, eu tô recuperando aqui a peça. Ele não tem nenhum lance assim que... ele tem esse daí, que aí eu tô cheio de buracos, mas... Ele sacrificou uma qualidade para isso, né? Vamos tomar em B4. Eu vi que ele tinha essa possibilidade. Mas será que é bom isso? Eu tô com qualidade a mais na posição. Tudo bem que ele tá ameaçando um duplo aqui em C7. Eu teria que achar um lance bom agora para justificar essa posição. Posição complicada, hein? Se eu jogar um cavalo C5, devolvendo o material. Porque, por exemplo, cavalo C5, se cavalo C7, B3. E aí, se ele tirar a dama para a primeira fileira, ele tá levando um torre A1. E se ele tirar a dama para E2, tá levando um torre A2. E se ele tomar em C5, peão toma, cavalo C7, ok, eu devolvo a qualidade. Mas eu tô com par de bispos, peão passado de B. Parece interessante esse lance. Cavalo C5. Posição que eu fui me enfiar, hein? Falei que eu queria jogar um xadrezinho tranquilo. De repente, estamos no caos aqui. Bom, no momento temos aí uma qualidade a mais, mas uma posição onde tudo pode acontecer, né? Bom, ele trouxe o cavalo para C7. Contra B3, provavelmente ele quer jogar um dama D2, porque se torre A2, dama por D6. Que posição, hein? Vamos lá, eu vou jogar B3, que era a ideia. Eu tô apostando as minhas fichas nesse peão passado de B. Dama D2, torre A2, dama D6, dama por, cavalo por. Tá atacando meu cavalo de C5, atacando minha torre de... Nossa, tá atacando tudo, né? E aí se eu jogar um torre D8, bispo C5. E aí se eu jogar B2, com a ideia de torre... Com a ideia de torre A1. Não sei o que está acontecendo nessa posição. Eu estou calculando dama D2, torre A2, dama D6, dama por, cavalo por, torre D8. Bispo toma C5, cai meu cavalo, eu jogo B2. Estou ameaçando torre A1. Não sei o que está acontecendo.
Porque o cavalo dele tá longe, né? Ele tá com os 2 cavalos bem longe do jogo. Esse torre A1 tá chegando. Olha que beleza. Caiu a internet dele. Será que foi tão forte assim o que eu fiz? É, a posição tá ganha, né? Tá 3 pontos de vantagem a posição. Mas, sinceramente, eu não esperava que ele fosse abandonar, assim. É porque a dama tá meio sem casas, né? Mas eu acho que aquela posição tá ganha, né? É, tá ganha, né? Que ele tá falando que tá 3 pontos. Bom, vamos fazer a revisão da partida. A partida foi muito rápida. Ele deu aqui 90,1 de precisão para ele, mas 98,8 de precisão para mim. Vamos fazer aqui a revisão dessa partida. Deixa eu só fechar aqui para não ficar o som duplicado. Vamos lá, eu tava calculando ainda a posição, eu tava com um feeling assim que a posição tava boa, não tava vendo o que ele fazia depois de B2, mas eu não imaginei que fosse tanto, assim, que fosse 3 pontos de vantagem, né? Olha só, ele começou com uma inglesa que virou aí uma defesa índia do rei, a variante do fianqueto, joguei com E5, ele veio com E4, eu tomei e tomou. O que acontece? Quando eu jogo o peão toma aqui em D4, eu tô cedendo o meu centro, então ele fica com uma vantagem de espaço por conta do centro. Só que eu ganhei algumas coisas também. O meu bispo de G7 agora tem uma diagonal aberta, que ele está muito ativo. A minha torre de F8, ela também tem uma coluna semi-aberta, onde ela vai ficar ativa. E os cavalos têm casas boas, como a casa C5, para ficar pressionando esse peão de E4. Então, apesar dele ter mais espaço para as peças, eu tenho essa vantagem de ter as peças muito ativas. Eu joguei torre E8, veio H3, cavalo C5 para pressionar E4, torre 1 A5, tudo teórico até aqui, ele faz dama C2 e agora C6. O lance C6 ele tem o objetivo de controlar a casa D5, a casa B5, poder conseguir uma casa para minha dama, de repente a dama pode ir para A5, B6 ou C7, para assim poder conectar as minhas torres. E o preço que eu pago fazendo esse lance é deixar o peão fraco de D6. Então pode ser que em algum momento ele comece a explorar esse peão. Então eu tenho que provar que eu vou ter uma certa iniciativa, eu vou ter ali uma atividade das peças que compense esse peão fraco, né? Essa é a essência da posição. Eu joguei A4, tudo teórico até aqui, né? Eu quero tirar a dama para A5. Ele faz um lance torre B1, com a ideia de fazer B4. E aqui o dama 5 era o lance segundo o computador. Mas eu não gostava de B4, peão toma. Aí ele vai tomar de peão. Eu pensei no dama B4, mas eu não gostava de cavalo A2. Então, algum problema sério isso? É bom cavalo A2. Dama A3, eu cheguei a pensar nessa posição, mas aí o melhor que eu tenho a fazer é repetir aqui, né? Ah, é uma repetição, então. Isso se ele quiser, porque a posição tá melhor pro branco. Eu não gostei muito desse lance, por isso que eu fiz o cavalo de FD7 direto, abrindo a diagonal para o bispo, deixando a possibilidade de jogar o dama A5 ou não. Ele jogou B4, peão toma, e agora cavalo A6 é o melhor lance da posição, já prevenindo a ideia de B4, né? Essa que era a minha ideia ali. Na verdade ele fala que é muito bom, lance excelente, mas ele ainda gosta um pouco mais de H5, é isso? Porque se jogar um lance como B4, ele vai trazer o cavalo para E6. É interessante notar assim que o computador ele sempre gosta das brancas nesse tipo de posição. Na maioria das posições de Índia do rei, o computador ele vai dar essa vantagem para o branco porque ele gosta muito da vantagem de espaço. E ele consegue ir progredindo bem com essa vantagem de espaço, que nem sempre é fácil para um humano fazer, porque a Índia do rei tem muito recurso tático, muitas possibilidades dinâmicas na posição. Bom, ele jogou B4, que aí ele considera um lance impreciso, a vantagem cai bastante, vai para 0,20. E aí eu faço cavalo B4, que não é o lance. Caramba, é impreciso esse lance. Cavalo E5 era o lance correto na posição. Eu pensei nesse, mas esse bispo F1, aí o cavalo B4 é bom. Ah, entendi. Porque aí torre B4, C5,
e provavelmente ele não vai ter os recursos que teve, né? De cavalo B5 e tal, aí tá completamente perdido. Essa que é a diferença, então. Ele vai explorar a ideia de jogar o cavalo B4, mas em outra situação, com um cavalo melhor já. Eu joguei direto. Caramba, eu tinha que jogar esse. Esse é o tipo de lance que o jogador de Índia do Rei tem muita dificuldade de fazer, né? Ceder o bispo de Casa Preta. Mas sim, porque depois disso tem C5. Ainda assim tá um pouquinho melhor pro branco, caramba. Então, tinha cavalo F5 na posição. Não considerei esse lance, porque agora eu vou ser praticamente obrigado a tomar de G em F5. E ele deu uma bela estragada no meu rock, minha estrutura de peões tá ruim pra caramba. Eu vou ficar com um peão a mais, só com uma estrutura muito debilitada. Lance difícil até, né? Mas depois que a gente vê o lance feito, aí faz muito sentido. Bom, aí ele jogou esse que interroga duas. Cavalo C5 é o lance. E aí cavalo C7 interroga de novo. Depois de B3 o cara já desconectou, já foi embora da partida já. Mas eu achei que dava para seguir jogando ainda. Com dama D2, a variante que eu tava calculando era essa, né? Torre A2. Dama D6 eu pensei, porque dama D1 tá levando torre A1. Aí tá bem claro que tá perdido. Tinha pensado em dama D6, dama por D6, cavalo por D6. Aqui a ideia era fazer torre D8. E depois no lance bispo tomar C5, B2, ameaçando torre A1. Essa é a variante que eu estava calculando, que eu não sabia como que ele ia responder o B2. Porque os cavalos não estão voltando. E eu estou jogando torre A1 e promovendo já o peão de B. Tá muito perdido mesmo. Muito perdido. Se ele tomar em C8, eu jogo torre por C8. Também não muda muito. Cavalo D5 ameaçou E7, cavalo RH8, tá jogando B2, seguido de torre A1. Posição completamente ganha. Bom, com isso chegamos aí a 2.668, recorde da conta até agora, rate mais alto que nós tivemos. Vamos ver como que tá ali então na classificação, vamos colocar ali o ranking. Chegamos aí a 2.668, não teve muitas mudanças ali. O Diego com 2.701. Eu acredito que é a menor diferença até agora que eu tive ali para o Diego. Vamos ver se vamos conseguir ir rompendo aí essa faixa dos 2.670. Pelo menos passamos aquela dos 2.650 que estava complicada ali de passar. Fiquei algumas semanas naquele rating. E seguimos ali no top 50 do mundo no global. O que tem ali no... Qual que é o próximo adversário? Próximo adversário não, né? Quer dizer, o próximo jogador que tá ali é o Amin Bacem com 2.671. Olha, de repente, ganhando uma próxima partida, a gente já consegue escalar um pouco mais aí nesse ranking global, né? Estamos na primeira página aí dos 50 primeiros, mas bem número 50 ali, né? Vamos ver se consigo progredir depois. Bom, mas então é isso, galera. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se de repente você quer melhorar no xadrez, fazer um convite aqui para você, que em breve nós vamos abrir uma nova turma de alunos da Chessflix e você pode se tornar aluno com uma condição especial, fazendo parte da nossa lista de espera. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, assim você pode ver ali a página com tudo que você recebe se tornando aluno da Chessflix, ver resultados dos nossos alunos e você pode também se tornar aluno nessa condição especial, beleza? Então é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui.